Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um projeto muito interessante que a gente tem já tem um tempo, chama-se Bash Hex. Porque o que acontece? Quando você está no Bash, eu estou aqui no Bash do Linux, e claro, né, ele também tem para Mac e para Windows, né? Windows 10 também tem. É, Quando você está no Bash, tem um monte de operações que você normalmente faz, né? Sei lá, por exemplo, vamos supor que a gente queira eu tenho um arquivo, vou criar um arquivo aqui, ó, arquivo.txt.conf, né? E eu quero fazer uma cópia desse arquivo. Normalmente você vai fazer, antes de alterar, né? Você vai arquivo.conf, aí você põe arquivo.conf2, por exemplo. Né? E você começa a ficar perdido, né? Quando foi que você mexeu nisso e tal. Uma das coisas que eu vi uma vez um cara administrando um sistema Unix e fazendo era colocar arquivo.conf e o ano. Então botar assim 2018, o ano, o mês, né? No caso 17 de abril. Então ele sabia a data em que ele teria alterado isso. Só que toda hora você tem que ficar digitando o ano. Aí eu pensei, poxa, legal, né? A gente pode otimizar isso daí. Né? É só eu pegar do comando date o ano nesse formatinho aqui. Né? Como é que eu faria isso? Bom, beleza, né? Tem várias possibilidades aí. Mas no caso do date seria date, né? Mais. Aí eu peço o ano, o percent M e o percent que é o mês, né? E o D que é o dia. Então, esse comando assim, ó, já vem a data certinha. Então, o que eu faço agora? Eu dou uma enclausurada nele aqui, né? E aí eu coloco sempre copiar arquivo.conf para arquivo.conf.aquilo. Legal, né? Isso daí resolve, né? Só que eu vou ter que ficar digitando isso daqui toda hora? Não, eu crio uma funçãozinha para isso, né? Então como é que eu faria isso? Vou criar uma função, sei lá, que eu vou chamar de backup. Né? A função backup é definida por esse. Eu pego o argumento, né, que é o arquivo, e copio. Né, vou colocar aqui entre aspas duplas, né, esse argumento aqui, né, para ponto, né, date, percent ano, percent mês, percent dia, fechou. Beleza, defini uma função backup. Né? Vamos testar essa função então. Eu vou apagar o arquivo .conf aqui, né? E vou fazer um teste com essa função. Backup arquivo.conf. Ops. Backup arquivo.conf. Ok? Beleza, ela está funcionando. Dessa ideia de ficar fazendo uma série de funções, né, que me ajudavam a escrever menos quando utilizando Bash, né, é que eu criei o projeto Bash Hacks. Né? Então, vou ensinar vocês aqui como é que a gente usa ele. Né? Primeiro, a gente vai ter github.com por enquanto está em M6, acho que em breve eu vou mover ele para o GitHub do Mente Binária. Né? Mas basicamente, https://github.com/m6/bashrex. Clonando com o Git, demora um pouquinho até ele se entender. Uma vez o projeto clonado, entrar no diretório deles, se você der um ls, tá vendo? Tem aqui documentação, não sei o que, readme e tal, tem todo um processo. Se você olhar aqui no em Source, é definido por categoria. Né? Por exemplo, aquela função de backup está em File System. Né? Ela é essa BH backup, tá vendo? Todas as funções são prefixadas com BH. Então, tá aí a função CP, né? É exatamente aquela ideia. Né? Aqui eu já usei ainda mais umas tripulias do Bash para diminuir ainda mais a quantidade de código. Né? E tem várias outras, tá vendo? De várias outras categorias aí, são dezenas de funções. Né? Eu vou passar por algumas delas aqui. Né? E aqui a gente tem, se você olhar, a gente tem um makefile, tá vendo? O que esse makefile faz? Ele pega todos aqueles .sh e junta num arquivo só, que vai ser chamado de bashrex.sh. Então pega todas as funções e põe em um só.
Se a gente digitar o make aqui, ó, todas aquelas funções, né, todos aqueles arquivos onde cada arquivo tem uma função definida, ele é juntado num único. Né? Então, se a gente olhar esse único que foi criado, olha, tem várias funções aqui. Função dash hex, tem funções internas, né? Tem alguns alias, o el decode, aqui dá para ver todas as funções que tem, né? Ou com ls lá também. Beleza. Se a gente fizer um make install, sem ser como root, ou porque ele instala para esse próprio usuário, ele vai colocar no seu bash profile, né, o path disso aqui. Então, isso significa que quando você logar de novo, né, e a gente pode fazer esse teste aqui, vou deslogar como isso é uma VM, tá aqui, ó, loguei de novo. Agora, se eu fizer isso aqui, eu já tenho um monte de funções disponíveis, dbh, né, underline e dois tabs, bh, underline, tab, tab, para a gente ver todas as funções que tem aí. Beleza? Aí dá para você brincar com essas funções. Né? Por exemplo, aquela backup está aqui, ó, bhbkp, arquivo.conf, beleza. Aí ele pergunta se vai confirmar aqui, sobrescrever, né? Porque já existia um, sim, beleza, um arquivo foi sobrescrito, por exemplo. Né? E aí tem várias funções interessantes. Por exemplo, bhashes. Bhashes, no bin-ls, tira MD5, SHA-SUM e SHA-256 de um binário, de uma vez. Para você não precisar, porque ó, no Linux você precisaria fazer isso, né? MD5TLS, é assim, beleza. Aí o SHA-SUM do bin-ls, ok. Já no Mac é outro comando, né? É, o MD5 SUM por padrão é só MD5, né? E por aí vai. Então, essa função ela já testa em que ambiente está, se está no Mac, se está no Linux, e já calcula os três hashes. Né? Dá uma olhada em mais alguma aqui, né? Interessante. ASMINFO. ASMINFO é legal, principalmente para quem está estudando engenharia reversa. Eu não sei o que faz, por exemplo, a instrução LEA em ASME. Né? A ideia é você buscar o que uma instrução faz. Né? Opa, esqueci de instalar aqui o HTML2Text, que é necessário para essa função. Isso tem no README, né? O que é necessário para que essas funções funcionem tem no README. Né? É que eu não li o README, né? Ele tem esse nome inclusive, que é para a gente ler. Eu não li e eu tentei usar sem ler e isso que aconteceu. Mas tá aí, ó. Vou dar um pipe para o less. Olha que legal. Aí o LEA, o que ele faz? Né? Aí computa o endereço efetivo do segundo operando para o operando de origem. Aliás, do segundo operando, que é a origem, né? E grava no operando, no primeiro operando, que é o operando de destino. Né? Então, beleza, aqui tem todas as flags do processador que ela altera, por aí vai. Se quiser ver uma outra instrução, aqui é para assembly 32 bits na Intel, x86 e tal. Sei lá, a instrução aqui é SHL. Vou dar um pipe para o less. Né? E ele pega isso da internet, né? Se você quiser olhar lá o código da função, você vai ver como ele faz. Ele pega isso da internet. No entanto, você viu quanto tempo demorou, né, para pegar uma instrução nova? Se eu pegar mesmo aqui, ó, já vem na hora, porque ele cria um cache local, né, com o conteúdo dessa instrução. Então, essa função tem essa inteligência. Né? Se você olhar aqui, ela está em reversing bh asminfo. Se a gente olhar o código dela, né, a gente vê que ele tem aqui ó, toda uma estrutura para fazer um cache. Né? Se ele não tiver no cache, ou seja, se for uma instrução que você nunca consultou, aí sim ele vai nesse site aqui, né, e faz uma série de mágica aí com HTML2Text, que eu tinha esquecido de instalar, sed, mais algumas coisas, né, e acaba te dando um texto. Tudo isso para você ter algumas facilidades na linha de comando, beleza? Voltando aqui, ó, BH underline, o que mais a gente tem? Bom, conversões diversas, né? String para seu ESC, né? Então, sei lá, mentebinária.com.br. Tá aí, né? Fala assim, puxa, mas eu queria já no formatinho para eu criar um array em C disso aí. Não tem problema, menos C, já está um arrayzinho em C pronto, né? Fala assim, poxa, mas é daquele esqueminha com contrabarra X, menos X. Também dá para fazer uma rede char, né? Assim, em C e em vários outros
casos, beleza? E, bom, vamos ver mais aqui outras funções. Hexadecimal, por exemplo, para binário. Tudo isso é possível fazer com Bash, óbvio, por isso que essas funções estão feitas, né, com BC, com um monte de coisa, mas fica muito mais fácil se a gente fizer, né, com um comando só, né, com uma linha só. Então tem várias, tá vendo? Decimal para binário, decimal para hexadecimal, enfim, tudo que é possível aí. É, e prático, né? Tipo assim, octal, por exemplo, eu não coloquei, não uso tanto. Eu fui mais pegando as coisas do meu dia a dia, né? Quando você vê um timestamp, por exemplo, com date, né? Desse tipo aqui, ó, que é um timestamp do epoch, se você usar BH epoch, por exemplo, ele te diz quando é, né? Se você não passar para ela nenhum argumento, ela te dá o atual, né, que é equivalente a esse comando aqui, né? Então, mais uma função aí. É, uma outra, vamos supor que você está na linha de comando e queira saber qual é o seu IP externo. Tem várias maneiras de fazer isso, mas basicamente você vai consultar um site, sei lá, com wget, né, tem o HTTPS, para quem não conhece, ipfy.org, ele salva aí um index, está vendo ali, ó, index.html.1 com o seu IP externo. Você fala assim, pô, beleza, é só fazer isso. Realmente. Só que tá vendo todo aquele lixo, né? Você fala assim, não tem tanto lixo assim. Eu posso redirecionar a saída para cá, o output para a tela. Beleza. Né? Aí, ok. Mas você redirecionou o output para a tela. Cadê o IP aí, nessa confusão? Né? Não, vou botar o wget com silêncio, menos que aí ele fica quieto e vem só o IP. Beleza, mas ele veio grudado aqui. Então, assim, tem um monte de coisinha, né? E se você olhar, né, no Bash Rex aqui, ó, sourcenet bhmyip, que é a função que faz isso, ele primeiro tenta num local que eu criei lá no mente binária, né? Se não conseguir, por acaso estiver offline, vai para o IPFI. Então, se a gente fizer aqui o bhmyip, um comandinho só, né, ele já tem o IP. Esse é o IP externo, né? O IP público, beleza? É, tem mais um monte de coisa, né? 2 aqui elevado ao cubo, 3, faz alguns cálculos. Às vezes, assim, eu quero criar um programa em Python, vou criar um novo programa em Python novo. Você edita um arquivo e tal, não sei o quê. A gente já criou aqui um esqueleto de Python, né, que já está preparadinho para você colocar na main. Então você pega isso aqui, ó, né, teste, sei lá, eu.python, né? Já edita o último aqui, beleza, já sai, já tem até um tab aqui para você já sair programando. Né? Mesma coisa para um esqueleto de C. Eu estava até na dúvida se colocava um printf aí ou não. Talvez valha a pena um printf tanto no Python quanto no C. Né? Então são comandos para facilitar o dia a dia. Quero ver a tabela ASCII, está aqui, ASCII Table. Né? Quero ver a tabela Unicode, beleza, UTF, né? Está aqui, UTF-8 Table. Né? Então são os hexas, né, para cada caractere. E por aí vai. Né? Então esse é um projeto que a gente faz procurando manter a compatibilidade entre os sistemas operacionais, né? Principalmente aí para, sei lá, quem trabalha com segurança, analisa malware e tal. E claro, se você quiser estender, colocar outras coisas, né, outras funções. A última função que eu coloquei foi a BH Unshort, porque eu estava querendo uma, uma função, na verdade um jeito, né, de desencurtar links. Sabe quando você recebe aqueles links tipo assim, né? Você tem esse link assim, você quer só desencurtar. Se você colocar no browser, ele vai tomar um redirect e vai acessar o link novo. Mas esse link novo, se você está analisando mal e coisa assim, você não quer acessar, por exemplo, você pode usar a BH short no link e dá um enter. Ele faz esse trabalho para você e já diz o link, o que esse link desencurtado é, sem você acessar esse aqui. É claro que acessou o gu.gl, não acessou o site da H2HC, que aliás você devia acessar. Está com as inscrições abertas para quem não sabe, né? Um evento que vai rolar em São Paulo, principal evento assim
da área técnica de pesquisa e tal de segurança no Brasil, que sai da América Latina, provavelmente. Beleza? Então é isso. Eu queria apresentar esse projetinho para vocês, dizer que eu estou trabalhando nele. Eu quero manter um conjunto curto de funções, não assim, função para tudo. Não, não. As funções que são usadas no dia a dia. Então é isso. Eu queria dizer para vocês que tem esse conjunto de funções que eu quero deixar ele bem enxuto, né? Para não é para criar função que faz, sabe, qualquer coisa, não. São coisas do dia a dia. Inclusive, algumas dessas funções são grandes candidatas a serem removidas em algum momento, né? Algumas dessas funções não são muito utilizadas, talvez, e tal. Então, acho que não são muito utilizadas, a gente pode remover. É mais uma coisa focada, né, para quem está estudando aí segurança, principalmente no sentido de análise de malware. Você vê que tem coisa para fazer short com string, né? Aqui essa é um short mesmo que eu mostrei, para não falar com 6C, por exemplo. A ZipMall já comprime o malware com uma senha padrão, usando o zip, né, o zip mesmo. E assim vai, né? Então são coisas assim para uma programaçãozinha, uma análise de malware bem. A ideia é que você baixe, se você quiser estender, fica à vontade. Se você sentir que essa função que você está criando realmente é útil para muitas outras pessoas e tal, você pode enviar lá pode conversar com a gente, né? E depois enviar um pull request e tudo para a gente ver, porque a ideia é manter esse conjunto de funções curto, né? Senão a gente fica com um monte de coisa que pouca gente usa. Por exemplo, essa pull aqui, né, que faz a potenciação, eu fiz, mas eu nunca usei, né? Então, provavelmente, ela vai sumir um dia. Beleza? Então é isso. Queria deixar um abraço aí para vocês. Claro, nos apoie, né? Se você quiser fazer parte disso, apoiar esse e outros projetos, chega junto lá e fica com a gente. Acessa lá mentv.in também, tem um fórum lá, tem um monte de coisa para a gente trocar ideia. Beleza? É esse o recado aí, então, dessa quarta-feira. Um abraço, até próximo sábado, onde vai rolar umas entrevistas. Tchau, tchau.